Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Saudações, engenheiros, engenheiras, estudantes de engenharia, curiosos sobre o tema. Meu nome é Daniel Massola e a nossa DR hoje vai ser sobre uso capião. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil existe o problema da irregularidade de documentos na ocupação tanto da zona urbana quanto da zona rural. Sendo assim, a regularização de imóveis através da ação de uso capião é uma estratégia que pode otimizar os prazos e reduzir os custos, algo que interessa muitas pessoas no nosso país. O que é o uso capião? Como que isso funciona? Como é que eu faço para entrar com uma ação de uso capião? Quais são as situações em que eu posso regularizar o meu imóvel através do uso capião? Em termos gerais, uso capião é tornar-se proprietário a partir do uso prolongado por um processo judicial, por meio de um processo judicial, ou, mais recentemente, através do registro em um cartório de registro de imóveis. O processo de uso capião permite a aquisição da propriedade a quem exerceu a posse por um determinado período de tempo com a intenção de ser proprietário e sem oposição. Esse termo uso capião ele pode ser utilizado para bens móveis e imóveis e possui várias modalidades. Aqui nesse vídeo nós vamos abordar as modalidades ordinária e extraordinária de uso capião de bens imóveis. Basicamente, a diferença entre as duas modalidades é que a extraordinária independe do justo título, que é o documento de compra, e da boa-fé, um conceito que vai ser discutido adiante. Mas nesse caso, qual é o período mínimo? Quanto tempo eu tenho que ter de posse comprovada para fazer regularização do imóvel através do processo de uso capião? Esse prazo, na realidade, é variável. Ele varia de acordo com a modalidade do uso capião. Pode ser de 5 a 15 anos, dependendo da modalidade. Então, para o caso das modalidades ordinária e extraordinária, a partir de 10 anos, de 10 a 15 anos, segundo as referências que estão no link na descrição do vídeo. É possível fazer a regularização através do uso capião de qualquer bem imóvel? Certamente não. A lei impede que seja feito processo de uso capião em imóveis ou bens públicos, entre pais e filhos e imóveis de servidores públicos que estão viajando em exercício da atividade. Inclusive, existem muitas pessoas que iniciam um processo de uso capião em bens públicos e aí acabam gastando dinheiro com as taxas de processo, com os honorários do advogado e acabam se frustrando, algo que poderia ter sido evitado previamente. Tá, Daniel, eu já entendi que para que eu inicie um processo de uso capião, primeiramente o imóvel ele precisa ser uso capível, ou seja, o imóvel precisa atender a determinados requisitos para que eu possa iniciar um processo de uso capião. E, além disso, existe um prazo mínimo que eu preciso exercer essa posse sobre o imóvel para que eu dê continuidade ao processo. Como que eu consigo comprovar que eu exerci essa posse por esse determinado período? Primeiramente, é preciso entender que a posse precisa ser mansa e pacífica, ininterrupta durante o período exigido para o processo e sem a objeção do proprietário. No caso da modalidade extraordinária, a posse precisa ter ânimo de dono, sendo que algumas situações podem interferir no reconhecimento do uso capião. É nesse ponto que entra aquela questão da boa-fé. Quem vai adquirir um imóvel pelo processo do uso capião precisa ter a intenção de ser o dono do imóvel, o que não acontece, por exemplo, no caso de um inquilino que está alugando o imóvel, no caso de um proprietário que teve o seu imóvel concedido por empréstimo, ou no caso de um caseiro, por exemplo. Entretanto, essa situação ela pode se inverter. Por exemplo, quando o inquilino deixa de pagar o aluguel por muito tempo, por esse período do processo de uso capião, ou quando o caseiro passa por um longo período sem receber o seu salário e passa a agir como dono, como proprietário do imóvel. Nesse caso, seria um caso de abandono do imóvel, e aí isso vai inverter a natureza da posse, o que, caso esteja acompanhado dos outros requisitos, vai autorizar o processo de uso capião. E quais são os documentos necessários para que se inicie um processo de regularização por uso capião? Evidentemente, documentos que comprovem a posse durante o dado período, como notas fiscais,
depoimentos de pessoas, testemunhas e recolhimentos de impostos, por exemplo, IPTU, ITR. Também é necessária a planta do imóvel, juntamente com o memorial descritivo, e a planta de situação do terreno, que pode ser solicitada junto à prefeitura. Os custos de cartório são definidos por lei estadual e também existem os custos com os honorários advocatícios e os custos com a planta e com o projeto do imóvel. Esses custos específicos devem ser verificados com os profissionais especializados que vão realizar cada uma dessas etapas. Bom, pessoal, esse vídeo foi um vídeo em que o tema foi tratado em linhas gerais. Na descrição eu coloquei o vídeo do advogado João Gaspar, que está bem detalhado. E caso vocês tenham interesse ou acreditem que o imóvel de vocês se encaixa nesses requisitos e podem ser regularizados através do processo de averbação, por favor, entrem em contato conosco através do e-mail que está aqui abaixo, que é drcoengenhariacivil@gmail.com. E também foram deixadas na descrição do vídeo outros links de outras referências sobre o mesmo tema. Peço que para quem tem interesse nessa questão de regularização de imóveis, que assista o nosso outro vídeo sobre averbação e registro de imóveis. É um vídeo mais completo, ficou muito bom a respeito desse tema. E eu deixei aqui no link da descrição também, para quem está assistindo esse vídeo e for morador de Juiz de Fora, para que conheça o site do Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia. Vocês podem acessar o site do NASF, né, onde eles realizam, entre outras atividades, atividade também de uso capião. Um site bem interessante, vale a pena entrar. E agradeço a atenção de vocês e peço que compartilhem com os amigos que têm interesse sobre esse tema ou que desejam fazer algum processo semelhante, seja de uso capião ou de registro de imóveis. Até o próximo vídeo. Um abraço! Why you gotta